Imagine um lugar no universo onde o tempo praticamente para, um lugar tão poderoso que nem a luz consegue escapar. Se você chegasse perto demais, não existiria volta. Você seria puxado por uma força tão extrema que seu corpo seria literalmente esticado, como um fio de macarrão. Parece ficção científica, mas isso existe de verdade. E o mais assustador, buracos negros podem ter o tamanho de uma cidade, ou ser bilhões de vezes maiores que o Sol. Eles conseguem dobrar o espaço, distorcer o tempo, e talvez escondam os maiores segredos do universo. Mas afinal, o que é um buraco negro? Como ele nasce? O que aconteceria se a Terra chegasse perto de um? E será que eles podem engolir o universo inteiro? Hoje você vai entender tudo isso. E no final desse vídeo, você provavelmente nunca mais vai olhar para o espaço da mesma forma. Para entender um buraco negro, primeiro você precisa entender uma estrela. O Sol, por exemplo, é uma estrela gigantesca. Ele produz energia o tempo inteiro através de explosões nucleares no núcleo. Essa energia empurra a estrela para fora, enquanto a gravidade tenta esmagar tudo para dentro. Enquanto essas duas forças estão equilibradas, a estrela continua viva. Mas existe um problema. O combustível da estrela acaba. Quando isso acontece, em estrelas muito maiores que o Sol, a gravidade vence. A estrela entra em colapso. Em poucos segundos, ela implode violentamente e gera uma explosão colossal chamada supernova. Depois da explosão, o núcleo restante fica tão comprimido que a matéria praticamente desaparece dentro de um único ponto, e aí nasce um buraco negro. Um objeto com uma gravidade tão absurda que nada consegue escapar, nem a luz. Normalmente, qualquer coisa consegue escapar da gravidade se tiver velocidade suficiente. O foguete escapa da Terra, a Terra gira em volta do Sol. Tudo no universo segue esse princípio. Mas um buraco negro quebra completamente essa lógica. A gravidade dele é tão extrema que o espaço ao redor literalmente afunda. É como colocar uma bola gigante sobre uma cama elástica. Tudo ao redor desliza para dentro. Só que no caso do buraco negro, essa deformação é praticamente infinita. Existe uma região chamada horizonte de eventos. Essa é a fronteira sem volta. Passou dali, acabou. Nem a luz, que é a coisa mais rápida do universo, consegue sair. Por isso ele parece preto, porque nenhuma luz volta para nossos olhos. Agora vem a parte mais assustadora. Se uma pessoa caísse em um buraco negro, ela não simplesmente desapareceria. Primeiro, a gravidade puxaria seus pés muito mais forte do que sua cabeça. Seu corpo começaria a se esticar. Os cientistas chamam isso de espaguetificação. Sim, esse é o nome real. Você viraria literalmente um fio extremamente fino de matéria. E antes mesmo de chegar ao centro, você provavelmente seria destruído pela radiação absurda ao redor. Mas existe algo ainda mais estranho. Para alguém observando de longe, você pareceria congelar no tempo. Quanto mais perto do buraco negro, mais devagar o tempo passa. Isso acontece por causa da relatividade de Einstein, ou seja, buracos negros não deformam só o espaço, eles deformam o próprio tempo. Nem todos os buracos negros são iguais. Alguns têm poucas vezes a massa do Sol, mas existem monstros cósmicos chamados buracos negros supermassivos. Eles ficam no centro das galáxias. Inclusive, existe um no centro da Via Láctea. O nome dele é Sagitários A, e ele possui milhões de vezes a massa do Sol. Os cientistas acreditam que praticamente toda a galáxia grande tem um buraco negro gigante no centro. E ninguém sabe exatamente como eles ficaram tão enormes. Durante décadas, buracos negros eram invisíveis. Os cientistas só conseguiam provar sua existência observando estrelas sendo puxadas por algo invisível. Mas em 2019, isso mudou. Uma equipe internacional conseguiu registrar a primeira imagem real de um buraco negro. Aquela famosa imagem laranja que parece um anel brilhando no espaço. Na verdade, o que vemos não é o buraco negro em si, mas a matéria superaquecida girando ao redor dele. A imagem entrou para a história, porque foi a primeira vez que a humanidade viu um dos objetos mais assustadores do universo. Muita gente imagina que buracos negros saem vagando pelo universo engolindo tudo, mas não é assim. Se o Sol fosse substituído por um buraco negro com a mesma massa, a Terra continuaria orbitando normalmente. A diferença é que tudo ficaria congelado e escuro. O problema só começa se você chegar perto demais. Aí sim, a gravidade destruiria tudo. Mas relaxa, não existe nenhum buraco negro perigoso próximo da Terra, pelo menos que a gente conheça. Buracos negros são mais do que monstros espaciais. Eles desafiam as leis da física, dobram o tempo, deformam o espaço e talvez escondam respostas sobre a origem do universo. E o mais assustador é que mesmo depois de décadas estudando eles, a humanidade ainda entende muito pouco sobre o que realmente existe lá dentro.
Talvez, no centro de um buraco negro, as leis da realidade simplesmente deixem de funcionar e pensar que, em algum lugar silencioso do universo, existem bilhões deles agora mesmo, invisíveis, esperando